Amém. Graça e paz. Amém. Pastor, o Denis falou para mim que por volta de uns 40 minutos, eu falei, quanto tempo? Ele falou, você pode passar um pouquinho hoje, uns 40 minutos. Então, tudo bem. Estou contente de estar com vocês. Meu nome é Moisés. E eu sou pastor da Igreja Batista Renovo. E no segundo domingo, a pastora Silvanira, minha esposa, que fica responsável pela palavra, ela me dá uma folga. Normalmente eu fico ouvindo. Eu recebi o convite, eu ia estar tranquilo. Eu tenho recebido alguns convites, e aí eu decidi vir atender, porque esse nome do pastor de vocês é muito lindo. Eu disse, eu vou atender, e o Fantini é muito amigo nosso, é muito querido. Quem não gosta do Fantini, né? Vou deixar aqui meu pente, porque eu ainda estou usando aqui na parte da frente. Eu ainda não cheguei no Fantini ainda, aqui no Moisés, Fantini. Amém? E aí eu vim com muito carinho. Eu sou avô, e eles estavam falando aqui, a pastora Malu falando sobre essa questão. Como é bom ser avô, gente, eu não sabia. Eu tenho 2 netos, eu tenho 3 filhos, o Jonatas, o Felipe e a Maressa. O Felipe se casou em março. O Jonatas, aqui algumas pessoas já conhecem, ele tem 2 filhos, o Davi e o Benício. Meu Deus, como é bom ser avô, gente. Se eu soubesse, eu nem ia ser pai, ia ser avô direto. Porque a gente brinca e devolve. Né? E devolve, então, cuida aí. É muito joia. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nesse aniversário, estava ouvindo também a pastora Malu falar. Aliás, aquele rapaz, o ministro de louvor, estava falando sobre esse lugar aqui, esse lugar aqui. Eu tive nesse lugar aqui, antes desse lugar aqui ser aqui. Ele não era aqui e eu já tive aqui, nessa igreja, muito tempo atrás, já faz bastante tempo. Eu estava lendo lá, inclusive, Ebenezer, 1 Samuel 7,12, eu estava procurando um tema, e eu me deparei com um sermão que eu já ministrei algumas vezes. Está no livro de Filipenses, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, no capítulo 1. Eu queria, enquanto você abre a tua Bíblia, capítulo 1, a partir do versículo 27, essa carta é aos Filipenses porque ela foi direcionada às pessoas que viviam na cidade de Filipo. A cidade de Filipo tinha uma igreja que era chamada de caçula, porque ela foi uma das últimas igrejas a serem implantadas ao ministério do apóstolo Paulo. E, embora sendo uma igreja jovem, era uma das igrejas que mais contribuíam em todos os aspectos para a obra do Senhor e a obra missionária. Era uma igreja excelente, uma igreja abençoada, mas era uma nova igreja, uma jovem igreja. E Paulo escreve aos Filipenses algumas vezes, algumas coisas muito interessantes. Eu separei o texto do capítulo 1, a partir do versículo 27, para que a gente pudesse trabalhar juntos um pouquinho nesta noite. Vamos lá? Mantenha depois a sua Bíblia aberta e observe se o pastor está pregando bíblico. Se não tiver, depois você conversa com o seu pastor. Pastor, esse negócio aqui, como é que é isso? Esse pastor falou coisa diferente aí. Amém? Essa é a responsabilidade de trazer gente de fora, né, pastor? Versículo 27 diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu combate. Amém? Fecha seus olhos. Senhor, acrescenta aos nossos corações a tua vontade, a tua palavra.
Permita que sejamos burilados, Senhor, limpos, purificados pela Tua palavra. Permita que pessoas nesta noite, neste lugar, sejam edificadas e que pessoas possam ser salvas, Senhor Deus, pelo testemunho santo da Tua palavra. Portanto, eu amarro e repreendo toda ação satânica e todo espírito de perturbação, toda obra maligna contra qualquer uma das pessoas aqui, eu rejeito e repreendo no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Como eu disse, a igreja de Filipos era uma igreja nova, uma igreja caçula, uma igreja que ainda estava crescendo. E você observa que Paulo começa a fazer recomendações, começa a levar ensinamentos. E é assim que nós fazemos com os jovens, a fim de que eles fiquem melhores, de que eles saibam mais. A Bíblia nos diz para fazermos isso. Os mais velhos ensinem os mais jovens para que eles possam crescer saudável e com conhecimento. E o interessante é que nesse texto, o apóstolo Paulo está falando a respeito de comportamento. Eu queria compartilhar sobre o comportamento, uma vez que nós estamos fazendo aniversário, e aí nós precisamos entender como nós devemos nos comportar em determinada época, em determinado tempo, em determinados momentos da nossa vida, e como igreja, como nós devemos nos comportar também. Paulo escreve nesse texto que ele estando presente, ou ele estando ausente, ou de longe, ele ouça acerca dos crentes daquele lugar, daquela igreja, que eles estão unidos da fé do Evangelho. Ele quer ouvir como é o comportamento deles. E é interessante que é o nosso comportamento que diz quem nós somos. É o nosso comportamento, é quando nós começamos a caminhar juntos, a andar juntos, quando nós começamos a conversar, aí nós vamos entendendo melhor quem nós somos, ou quem é a outra pessoa que está contigo. E o comportamento disso tudo. Hoje nós estamos vivendo uma crise no nosso país, aí, em todos os aspectos, né? Eu não vou falar de política, mas em todos os aspectos, principalmente do aspecto religioso, ou evangelístico, ou coisa desse tipo. Nasceu no nosso país na década de 70, na década de 60 para 70, um movimento que é chamado de movimento neopentecostal. O movimento neopentecostal, ele surge abalando as estruturas da igreja tradicional da época. Nossa convenção, a Convenção Batista Nacional, ela também nasce nesse tempo, mas ela nasce com uma base de uma igreja estruturada no ensino, a Igreja Batista. Mas surgiu vários movimentos que foram iniciados por ícones americanos e grandes pregadores e assim por diante. E essa igreja foi crescendo. Hoje, nós encontramos uma igreja neopentecostal, que, desculpem-me, mas muitas vezes eu sinto vergonha daquela igreja, de dizerem que aquela igreja é uma igreja cristã. Quem está no Facebook tem visto algumas coisas. Outro dia eu estava vendo um forró. Era um forró. Eu não sei como é que você vai analisar o forró, porque a gente fala, mas o forró era um forró gospel. Mas aí tinha um forró dança, que não era tão gospel, mas estava acontecendo em cima do púlpito ali e tal. E aquilo virou uma grande brincadeira. Eu estava vendo uma mensagem do pastor David Wilkerson, deve ser de uns 3 anos atrás. O pastor David Wilkerson já faleceu. E eu vou sintetizar um pouco do que ele falou antes de eu entrar nessa ministração. Ele disse o seguinte, ele falou, irmãos, a nossa igreja nos Estados Unidos, ele fala inglês naturalmente, e a nossa igreja aqui nos Estados Unidos está com um problema muito sério. Outro dia eu ouvi a respeito de um pastor, que ele foi num determinado evento, e um outro pastor orou por ele, e soprou sobre ele, e ele começou a rir. E ele ficou o tempo todo rindo. Depois ele voltou para a igreja dele, e ele foi pregar a mensagem, e no momento de pregar a mensagem, ele começou a rir, e ficou o tempo todo rindo, e no domingo seguinte, e ele ficou 3 meses subindo sobre o púlpito e só rindo. Mas em um outro lugar aconteceu
de uma determinada pessoa, no momento que é chamado da unção, ele começou a latir como cachorro, e outros como outros animais. E ele começou a latir e disse que recebeu aquela unção. Um outro, por exemplo, isso palavras dele nos Estados Unidos. Ele soprava sobre as pessoas que caíam ao chão e saíam rastejando como cobra por debaixo das cadeiras. E eram muitas pessoas, e ele dizia que era a unção da serpente. E um outro que recebeu oração, e ele saía correndo do púlpito, saía correndo da igreja para lá. As crianças têm essa unção, se a gente deixar, né? De correr na igreja. Lá os meus netos são craque. E aí a gente tem que ficar segurando eles, né? Mas adultos, de ficar correndo na hora do culto. E o David Wilkerson, que é o fundador do Desafio Jovem Mundial, ele disse o seguinte, que ele passa na rua, e aí ele vê o que nós víamos antigamente de jovens homossexuais. Hoje nós já vemos senhores e senhoras homossexuais. Ficamos escandalizados com o beijo gay da novela, e eram senhoras homossexuais. Isso tem muito. E eu fico escandalizado com a quantidade de adultérios que acontece no meio da igreja de Cristo. Eu tenho certeza que Jesus também não fica satisfeito com isso. Mais de 70% dos nossos jovens se casam na igreja cristã evangélica, mas já tiveram experiência sexual com o seu parceiro, qual vai se casar. Nossas adolescentes estão se engravidando sem se casar e tendo bebê na igreja. Já está havendo divórcio dentro das nossas igrejas. Se divorciam e se casam com outra pessoa da mesma igreja. 2 casais. Eu fico pensando como vai ser a confusão dos filhos do futuro. Meu pai já teve com a sua mãe, como que vai ser isso? Mas isso está dentro da igreja. Eu fico observando a quantidade de pessoas. Eu trabalho com a Associação dos Cabos Soldados. Por exemplo, o policial militar, uma quantidade muito grande de suicídio. Pessoas querendo se suicidar todos os dias, porque não suporta a pressão da vida. E as drogas? Ali onde a minha igreja fica é uma passagem. E todos os dias, se eu tivesse dinheiro para dar para as pessoas comprarem droga, eu vendia tudo que eu tenho e dava para elas, não daria para uma semana. É muita gente. Crianças. Quando eu disse na igreja outro dia, a respeito de crianças na pornografia e na droga, as pessoas ficaram assim, e eu perguntei, aqui, quem tem 11, 12 anos, o mais novo, aqui no templo fica a partir de que idade? Pastor, aqui. A partir de 16, antes de 16 está na outra sala. Quem tem 16 anos aqui, 16 até 20, levanta a mão. 16 até 20. Isso. Quero fazer uma pergunta. Já ofereceram droga para vocês? Já ofereceu. Lá já ofereceu? Quando eu perguntei na minha igreja, era de 12 anos, já ofereceu. Já lhes convidaram para fazer programa sexual? Já convidaram. David Wilkerson disse, eu fico olhando para essas coisas. A única unção que vem sobre mim é a unção de chorar. É a mesma unção que está no coração de Cristo, de chorar pelas almas que estão morrendo indo para o inferno. O único desejo que pode vir no meu coração ao olhar para esse governo que está sobre o Brasil é de chorar. Não tem outra vontade senão isso. Esse é o estado da igreja. Esse é o estado do país e a igreja dentro dela. E o apóstolo aqui está querendo ensinar a igreja de Filipenses e, por consequência, a igreja Brilho Celeste a respeito de comportamento como igreja, como irmãos. Eu disse, quer eu vá, vos veja, eu quero ouvir acerca de vós coisas boas, como crentes verdadeiros, como servos verdadeiros. Eu mandei colocar no vidro da porta da minha igreja, entrai para adorar e sair para servir. Porque é muito fácil ser crente dentro da igreja. Lá fora é que complica. É o nosso comportamento lá fora. O meu filho Felipe,
ele é líder do F5, ele se casou esse ano. E ele me surpreendeu quando ele foi dar o testemunho, em todos aqueles adolescentes que ele é líder, chama-se Ministério F5, atualizando sempre. E aí ele disse, eu quero dar meu testemunho. E ele começou a compartilhar, ele foi jogador de futebol, e ele tinha um grande sonho, e não deu certo aquele sonho, ele foi jogador profissional, mas não foi para frente, e depois ele disse, mas eu não estou decepcionado não, porque o mais importante eu tenho, que é Jesus Cristo. E ele disse assim, eu vou me casar em março, e eu vou me casar virgem, porque eu estou me guardando para a mulher que Deus preparou para a minha vida. Nós precisamos de testemunho, gente, verdadeiro. Se você for falar isso lá fora, as pessoas vão olhar para você e zombar. Meninos e meninas de 12, 13, 14 anos vão zombar disso. Imagina, olha aí, perdendo tempo. Mas é a Bíblia que nos ensina. Paulo quer ensinar comportamento. Eu quero falar com vocês a respeito disso, porque Paulo, ele usa o termo dignos. Ele diz assim, eu quero, querido, que vocês se comportem de forma digna. Forma digna, era a mesma palavra usada no grego para o cidadão israelense, o cidadão judeu. Esse cidadão, na sua maior parte, eram de soldados. No versículo 30, ele diz assim, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, ainda agora ouvis que é o meu. E ele fala de combate, ele está compartilhando uma vida cristã com uma vida digna de cidadão, isso é, de soldado, no campo de batalha, em combate. Soldado que está combatendo realmente. A nossa vida é essa, nós somos soldados desse campo de batalha, combatendo. Em Efésios capítulo 6, fala que nós combatemos primeiramente por nós mesmos, pelo nosso comportamento. As armaduras do crente é para que ele use, para que ele esteja liberto, não para libertar outros. E quando ele começa a compartilhar sobre o modo digno, ele deixa nesse texto 3 características de um soldado no campo de batalha que é vencedor. E eu diria 3 características de uma igreja vencedora e que vai continuar vencendo e crescendo sempre. Amém? Primeiro, vamos lá? Eu não posso passar do tempo, porque o pastor olhou feio para mim. Ele é pequenininho, mas ele é bravo. E ele falou, e se não der, eu vou chamar a pastora Malu. Eu falei, não, tudo bem, eu paro. Aí eu falei, eu paro. Não vai precisar. Versículo 27, ele diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma. Em outras palavras, ele está dizendo que vocês estejam unidos. Vocês estejam unidos. E não é fácil esse negócio, sabe por quê, gente? No nosso meio, olha para mim e confessa, você vai assumir sua meia-culpa. Existe muito milindres e muita vaidade. Não, porque um quer cantar melhor que o outro, um quer dançar melhor que o outro, um quer ser melhor que o outro, e essa briga existe no nosso meio. E é impressionante que os grandes problemas da igreja estão na própria igreja. E Tiago diz isso, olha, os seus membros guerreiam entre si. Vocês vivem guerreando entre si. E é por isso que não cresce mais, o comportamento não é digno. Porque vive brigando. Mas o problema maior não é que brigue, porque é natural que exista alguma discórdia e a gente vai tratar. E a gente vai, continue tratando isso, mas é a forma com que as pessoas querem resolver isso. No livro de Colossenses, uma página depois, 2 páginas depois você volta. No capítulo 3 de Colossenses, no versículo 12, diz assim, no versículo 13, capítulo 3, versículo 13, diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E aqui diz, suportai-vos uns aos outros.
Gente, sabe o que é suportar? Tem gente que fala assim, ai meu Deus, eu não aguento olhar para a cara, não vou com a cara dela, né? Principalmente as mulheres. Não vou com a cara dela, não é isso? O texto diz para você suportar, não é para você simplesmente ir com a cara. Você tem que suportar, você tem que dar suporte. Sabe aquela pessoa que você acha, vai lá e dá um suporte para ela. Aqui diz, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos. Mas o que eu queria te dizer, queridos, que o início de toda a unidade está baseado aqui, no final desse versículo, diz assim, e assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos uns aos outros. Eu não sei, essa igreja é muito unida, a minha tem muito problema, aqui não tem. Mas se tiver, eu quero compartilhar com vocês a respeito de como se mantém a unidade. Está exatamente aqui. E ele diz aqui, perdoando uns aos outros, assim como o Senhor te perdoou. Amém? Assim como o Senhor perdoou vocês? Amém? Pelo menos vocês acham que é amém, né? Mas vamos ver se é amém mesmo. Porque é o seguinte, querido, na maioria das vezes, nós queremos tratar as pessoas da nossa maneira. Eu já ouvi isso na minha igreja aqui, eu acho que não tem, mas se tiver, pastor, depois o senhor puxa a orelha. É o seguinte, pessoas falam assim, pastor Fantini, aquela pessoa, olha, eu vou perdoar, mas eu não vou esquecer. Já viu isso? Eu vou perdoar, mas não vou esquecer. Aqui diz assim, por favor, leia na sua Bíblia, está dizendo assim, assim como o Senhor nos perdoou. Sabe como que o Senhor te perdoou, irmão? Ele disse assim, dos teus pecados eu não me lembro mais, e eu vou lançá-los no mar do esquecimento. Não existe consequência para a sua vida do seu pecado, porque eu te perdoo. Assim o Senhor diz, mas nós queremos perdoar diferente. O seu perdão diferente não tem validade. E se você não perdoa como o Senhor perdoa, tipo, esquecendo, jogando no mar do esquecimento, esposas, se você não perdoa, maridos, se vocês não perdoam assim, quero dizer uma coisa, vocês estão na roça. O Senhor Jesus vai voltar, você não vai subir, porque a palavra não é brincadeira. Você não foi perdoado. O seu pecado continua aí. E o Senhor diz, olha, tem que orar levantando mãos limpas. O seu pecado continua aí, você não perdoa? Você diz, não, pastor, eu perdoo, mas é do meu jeito. Jesus não quer o perdão do seu jeito. Você quer que Jesus te perdoe do seu jeito? Quem gostaria que Jesus te perdoasse do jeito que você perdoa? Ninguém, né? Pois é, ele perdoa diferente. Ele diz assim, que eu não me lembro dos seus pecados. A causa de eu estar aqui, queridos, é porque ele esqueceu meus pecados. Ele não se lembra mais. E não há culpa do meu pecado. E ele diz assim, se confessares os vossos pecados. 1 João 9. Ele é fiel e justo para lhe perdoar os pecados e lhe purificar de toda justiça. Aleluia. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muitos seus efeitos e só podemos ser justos se nós formos perdoados, do jeito que ele perdoa. E aí alguém diz, pastor, eu perdoo. Segundo, ele disse assim, primeiro ele diz, eu perdoo, mas eu não esqueço. Então você está mal. Tem alguém assim aqui? Não levante a sua mão. Mas tem alguém aqui assim? Pense bem. Você não está sendo perdoado dos seus pecados. Mas tem um outro tipo que faz assim. Pastor Fantini, eu vou perdoar. Mas a partir de hoje, ela para lá e eu para cá. Tem esse tipo de perdão também? Já ouviu? Quem já ouviu esse tipo de perdão? Pois é, se você pensa assim, Jesus vai dizer para você, querido, como que é seu nome, irmão? Como? Meu Deus, é inglês? Pastor, o senhor é pastor? O senhor é pastor? Não? PP, amém? Não, Benê. Ele vai falar assim, Benezinho querido, eu vou te perdoar, mas eu fico para cá de Jesus, onde que é? Céu. E você fica para lá de Jesus, onde que é? Tá bom assim? Tá bom assim para você? Quem é que já perdoou assim? Eu perdoo, mas ele para lá e eu para cá. Alguém já perdoou assim? Só eu? Para lá de Jesus não é o céu. Jesus não. Você quer que Jesus te perdoe do mesmo jeito que você está perdoando?
Querido, a unidade só acontece quando a gente é capaz de olhar para outra pessoa e você perceber que aquela pessoa, ela não é tão diferente de você e que você é pior que ela. Humildade é isso, queridos. Tem gente que fala, pastor, tem gente que diz, humildade é você olhar e reconhecer a qualidade dos outros. Né? Não, isso é honestidade, você reconhecer a qualidade dos outros. Humildade é você olhar para você e reconhecer os seus defeitos, seus erros, a sua miséria. Você fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Só podemos manter unidade quando nós começamos a olhar diferente para outra pessoa e considerar outra pessoa, pessoa. Entender que a outra pessoa tem valor. E aí nós começamos a entender de unidade. E ele diz aqui, eu quero ouvir de vocês, que vocês estão lutando juntos. E que vocês estão na mesma alma. Que vocês estão... Gente, nós estamos combatendo. Tem gente que ainda não caiu a ficha. Hoje eu preguei aqui no trabalho, Secorp é? Sem? Meu Deus do céu. Eu preguei lá, teve um congresso lá hoje. E eu estava falando, inclusive, sobre isso, sobre essa questão de unidade. Ou nós somos ou não somos. E muita gente não caiu a ficha. Desde que você se converteu, Desde que você se converteu, você entrou numa batalha, queridos. Uma batalha. Eu vou falar sobre isso já. Porque a segunda questão que nós precisamos, como característica de uma igreja vencedora, está lá no capítulo 1 de Filipenses, no versículo 28, que diz assim, em que em nada estáis intimidados pelo adversário, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, amém? Diz que em nada você esteja intimidado pelos adversários, tanto humanos quanto espirituais, em nada, porque existe uma certa intimidação. Uma ocasião, uma irmã da minha igreja chegou para mim, quase chorando, disse, pastor, pelo amor de Deus, você não sabe o que aconteceu. Eu fiquei horrorizado, falei, meu Deus, o que aconteceu? A minha vizinha mudou, parecia um terror. Eu falei, e aí? Tudo bem, normal. Mudou uma outra pessoa que é macumbeira. Foi o problema dela. É ou não é? O problema é dela. Quantos irmãos já ligam? Pastor, o senhor não sabe, colocaram a macumba no portão da minha casa. Outro dia eu fui visitar uma pessoa, passei pela manhã lá, e ele falou assim para mim, rapaz, você não sabe, vieram aí trazer um dinheiro para me pôr gasolina. Eu falei, é mesmo? Estava ali dentro daquela cuia. E aí? Eu falei, não, eu peguei aqui, estou completando, vou pôr gasolina no carro, em nome de Jesus. Gente, o problema é deles, não é seu. Deixa eu contar duas historinhas minhas aqui, duas interessantes. A primeira é quando eu me converti de verdade, porque eu nasci, meu pai já era cristão, mas meu pai me ensinava que Deus não tem neto, Deus só tem filho. Filho de crente não é neto de Deus, ou ele se torna filho ou não é. E aí, quando mais tarde, já na minha mocidade, eu me converti de verdade. Foi quando eu tive uma grande experiência com Deus. E eu me converti de verdade, e naquela época eu tinha um comércio já, eu era bem novo, mas já tinha um comércio, e eu tinha 2 funcionários, e os 2 funcionários, eu preguei a palavra e eles aceitaram Jesus. Eu era assim, tipo novo convertido, estava quase entrando já no seminário teológico, e eu estava naquela, eu estava na onda mesmo, estava soltando fogo pela venta. E aí um dia eu estava lá e chegou um senhor da rua lá, e ele pegou e falou assim, escuta, dá para você, esse carro é seu? Eu falei, é meu. Ele falou, dá para você ir buscar uma irmã que mora aqui perto, para ela vir orar pela minha mulher? Eu falei assim, não, mas eu não posso orar? Ele disse, você ora também? Eu falei, oro. Aí ele falou, então vamos lá, que a minha mulher está endemoniada. Eu falei, não, aí já é outra conversa. Eu oro, mas peraí. Ele falou, vamos lá. Eu falei, onde você mora? Eu moro no porão da casa do Macumba. O cara... Eu tinha, acho que uns 25 anos.
E aí eu já tinha dito que orava, né? Eu estava que nem Esdras, eu já tinha dito para o rei que estava tudo certo. E eu falei, tá bom, então vamos orar. E eu chamei meus ajudantes, que eram os dois novos governantes. Vamos comigo, que nós vamos orar. Aí, como era pertinho, nós fomos caminhando. E nós fomos caminhando. Chegou lá, tinha acabado a força, gente. E estava garoando. Pensa bem o clima que esse negócio. E aí, ele falou, é lá no porão. Aí nós descemos. E quando a gente começou a descer o porão, a gente ouvia um som assim. A mulher estava sobre a cama e gemendo. Ele falou, está ouvindo? Está ouvindo? Eu falei, estou ouvindo. Aí nós descemos lá, um negócio assim. E aí ele falou, está aí, pode orar. E os meus dois ajudantes, que eram meus discípulos, atrás de mim, olhando para mim. E eu tive uma excelente ideia naquela hora. Eu estava meio assim, com medo, e eu disse assim, vamos cantar um corinho. Vamos cantar. Aí, vamos cantar. E começamos a cantar. E cantamos, e o demônio... Eu queria pegar o tom do coral, né? E a gente cantou, e o demônio ali. E aí estava a luz de vela o negócio. Ele falou, e agora? O meu discípulo... Eu falei, vamos ler um versículo. Aí abre a Bíblia, procura o versículo. Salmo 91 funciona. Salmo 91 funciona. Vamos lá. Salmo 91. Lembra o Salmo 91 e o demônio está... E aí ele falou, e agora? Foi agora, não tem outro jeito. Só cheguei perto. Em nome de Jesus, sai! Sabe o que aconteceu? Saiu. Simples, saiu. A mulher sentou na cama e ele falou, rapaz, você é bom mesmo, hein? Como tem gente com medo de demônio, gente. Como tem crente morrendo de medo de demônio. Não só crente. Tem um grupo desses que anda pregando pela rua aí, que sai de casa em casa. Fala que vai orar por eles. Que eles saem correndo. Fala, tem um endemoniado aqui. Aí pronto, foge mesmo. Sabe, queridos, como tem gente com medo de demônio. Eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra nós. Um pastor, era bem velhinho na época, ele era um juiz aposentado, e lá de Rio Claro, Dr. Reinaldo, ele dizia, da nossa convenção, ele dizia assim, de uma forma muito prática, ele dizia assim, todo crente, toda pessoa tem um nicho em você. Sabe o que é nicho? Quem sabe o que é nicho? Antigamente, tem os irmãos mais antigos aqui, antigamente se construía, as pessoas construíam a casa e faziam uma casinha assim no meio, bem pequenininha assim, e colocava ali uma imagem. Lembra disso? Aquilo é nicho, o nome daquilo. É nicho. E o pastor disse assim, toda pessoa tem um nicho nele. Você já ouviu alguém dizer assim, nossa, eu estou sentindo um vazio. Alguém já sentiu um vazio aqui? Não é de fome, não. Já sentiu um vazio? Aonde que você sente o vazio? Sabe quando você desce, pega uma descida bem íngreme assim, aquela descida, quando você chega lá embaixo, faz, dá um friozinho? Aonde? A Bíblia diz que rios d'água viva saltarão, né, do nosso ventre. Isso aqui não é teologia não, queridos, mas eu tenho para mim que é exatamente aqui que o Espírito Santo de Deus habita em nós. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim, não sabeis vós, que vós sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Lá diz, templo de Deus, no grego é oikos, quer dizer morada permanente. Morada permanente. Não baixa não. Fala para a pessoa que está do seu lado, Espírito Santo não baixa. Espírito Santo habita, mora 24 horas por dia. E quando você está dormindo, a Bíblia diz que o guarda de Israel não tosquenejará. Ele não pisca, ele está ali do teu lado. Ele está o tempo todo com você. Ele habita em você. Tá? O guarda de Israel são os anjos que o Senhor coloca do lado de fora. Mas do lado de dentro de você está o Espírito Santo de Deus. Queridos, você não entendeu ainda o poder que Deus... Por isso Paulo escreve aqui em 2 Coríntios 4, ele fala sobre a excelência do poder num vaso de barro.
O vaso de barro somos nós. E a excelência do poder é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Falou, em nada estejais intimidados pelos outros, querido, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Eu sei que eu tenho crido, estou bem certo que é poderoso. E as coisas têm acontecido de uma forma tremenda, maravilhosa. Eu me lembro, eu disse que ia contar umas historinhas. Eu me lembro uma ocasião, quando eu me converti, eu preguei para o meu irmão mais velho que eu, ele era jovem, eu tinha 20 anos, ele 22, e nós estávamos no quarto, eu e ele, nosso quarto, e eu falei para ele, e num determinado momento eu falei assim, você não quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ele olhou para mim e falou, eu quero. Eu falei, então levanta a tua mão. Estava só eu e ele. Aí ele levantou a mão. Eu falei, então fica de joelhos que nós vamos orar. Aí nós oramos. Eu não sabia como que era ainda, mas eu fiz assim, que eu vi o pastor fazendo. Aí eu imito o pastor. E aí nós oramos, e ele orou entregando a vida para Jesus. E nós pedimos, Espírito Santo, vem habitar no meu irmão. Aí depois de uns dias ele me procurou, ele falou, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Eu fui trabalhar, eu entrei no trem. Aí eu tinha uma pessoa, eu segurei assim, ela ficou perto de mim, ela olhava para mim, e ela começou a cair, começou a ficar possessa dentro do trem. Eu falei, pois é, aonde está o servo do Senhor, ali está o seu Senhor. Lá na fábrica, o Senhor está com você. Lá no seu casamento, o Espírito Santo de Deus está com você. Todo o tempo. E você sabe o que está dizendo esse versículo? Está dizendo assim que nós precisamos ter coragem para viver uma vida com o Espírito Santo de Deus. Nada estejais intimidados. Quando você vê uma oportunidade, vai e fala do amor de Deus, porque Deus está querendo fazer algo. Quando você tiver uma oportunidade, faça isso, e você vai ver como Deus vai te usar. A terceira característica está no versículo 29, diz assim, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Amém? Se a primeira característica dessa igreja vencedora é a unidade, a segunda é uma igreja animada, corajosa, a terceira é uma igreja que tem convicções. Tem convicções. E aqui diz assim, que nos foi concedido não somente crer em Cristo, mas padecer por Ele. Sabe, a gente se reúne assim e quando nós começamos a compartilhar, nós vamos ver que cada um de nós temos uma demanda, temos uma necessidade. Cada um de nós temos uma luta, não é? Nós temos lutas. O pastor que era meu auxiliar, também dá aula lá na FABC, pastor Maurício Franzato, ele era diretor de uma empresa e a esposa dele, gerente de um banco. Ele não tinha filhos e chegou os ladrões na casa dele, passou a noite toda ali, aterrorizando. No outro dia, colocaram uma coisa como se fosse uma bomba na barriga dele, da esposa, colocou ele no porta-mala e ela foi para o banco para liberar dinheiro. E ele ficou no porta-mala do carro. E depois, uma certa hora, ele fez um barulho, alguém abriu o porta-mala e não tinha mais ninguém. E ele ficou, assim, traumatizado, ele e a esposa. E aí passou um tempo, ele disse, pastor, eu quero dar um testemunho na igreja. Nem toda a igreja sabia disso. E ele disse, eu quero dar um testemunho cantando um hino do cantor cristão. Não sei se vocês conhecem aqui. E ele compartilhou o problema e ele cantou aquele hino, temos por lutas passadas. Quem conhece? Temos por luta passado umas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado dela seus servos fiéis. Quem conhece? Quem não conhece? O irmão conhece, né? Queridos, quando você entregou sua vida para Jesus, o Fantini, nem a pastora Malu disse para você que você não teria luta. Entregar a vida para Jesus não é garantia de que você não vai ter luta. Muito pelo contrário, é uma certeza que você vai ter luta. Porque a Bíblia, entre outras promessas, tem uma que diz assim, no mundo, você vai passar por elas. Só tem um detalhe,
Você pode passar por aflições com Cristo ou sem Cristo, e a certeza que Cristo vai estar com você. No Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque o Senhor vai estar comigo. Nós vamos passar por dificuldades, sim, por lutas, e todas elas vai ser uma oportunidade de testemunhar o grande poder e amor de Deus. Nós vamos passar por situações complicadas. Às vezes chegam algumas pessoas da igreja e para mim diz: pastor, eu tenho um problema, eu queria falar com o senhor. Eu falei: pois não, querido. Pastor, estou desempregado. Diz: glória a Deus. Ele fica espantado: pastor, o que é isso? Eu falei: querido, Deus está te dando uma oportunidade para melhorar. É assim. Teve um jovem que chegou lá, um rapaz, um irmão, ele veio do Nordeste, e ele trabalhou 7 anos numa padaria. E ele não tirava férias, e depois disso, a pessoa mandou ele embora. E disse assim: olha, você está despedido, você vai procurar os seus direitos. E não pagou ele. E ele ficou triste, foi falar comigo, eu disse: glória a Deus, né, irmão? Porque Deus está te dando uma oportunidade. Eu falei: irmão, por que você não abre a sua padaria? 7 anos você já sabe fazer tudo. E aí, como ele tinha uma parte do dinheiro que ele falou: pastor, você sabe que eu vou fazer isso mesmo? Onde está lá, Casa de Pão, Belém é Casa de Pão, do irmão Zé Vicente. Ele é nordestino, ele não vai na França pegar receita, não, ele vai para o Nordeste, ele faz pão de carteira, pão tatu, pão de torresmo, vende, comprou apartamento, ele está bem, porque ele aproveitou a oportunidade. E quem sabe Deus tem nos dado a oportunidade e você fica choramingando. Querido, Deus te deu o direito de padecer por eles. Quando os apóstolos foram levados, o João e Pedro, eles foram levados e aí não tinha acusação contra ele, Gamaliel disse assim: ó, deu um couro neles, deu uma surra e solta eles, não tem nenhuma acusação. Aí eles tomaram uma surra, quando eles voltaram, os outros falaram: e aí, como é que foi? Disse: rapaz, nós fomos achados dignos de apanhar por Cristo, de ser perseguido por amor de Cristo. Nós somos dignos. Queridos, nós cantamos aqui, nós somos peregrinos aqui. Nós estamos em terras estranhas. Nosso reino não é deste mundo. O nosso comportamento tem que marcar alguém. O nosso comportamento tem que marcar as pessoas. O seu comportamento tem que marcar o seu marido. Tem esposas que o marido não é cristão. Sabe o que a Bíblia diz? Que o seu marido seja ganho, não pelo frisar já está fora de moda, né? Não pelo permanente, não é permanente, agora tem outro nome. Não pela progressiva, não pelas unhas, como que é o nome, não, mas que o seu marido seja ganho pelo seu zelo, sua forma de agir, a maneira em que você vive uma vida cristã. Desta forma nós vamos ganhar pessoas com a nossa vida. Chega de querer ganhar pessoa no papo, ganhar para Jesus no papo, ela não permanece. Ganha na vida, ganha no testemunho. Deixa eu olhar para você. Eu queria encerrar aqui dizendo o seguinte: algumas coisas que você deve ter ouvido já por aí. Por exemplo, alguém dizer assim, quando alguém está queixoso de algum irmão, aí a outra pessoa diz assim: querido, olha para Jesus, olha para Jesus, não olha para o homem, olha para Jesus. Já ouviu alguém falar isso? Alguém? Você já viu Jesus? Vai olhar para Jesus como? Como você vai olhar para Jesus? Sabe como que eu olho para Jesus? Eu vejo Jesus na vida do Fantini. Eu vejo na vida da Sueli Jesus. Eu olho para Jesus na sua vida. Quando eu consigo ver Jesus na sua vida, aí sim eu vejo Jesus. Querido, eu tenho que olhar para o homem. Nós temos responsabilidade no nosso viver. A nossa vida tem que mostrar para as pessoas que Ele está presente, que o Senhor está. A nossa unidade mostra para as pessoas que Jesus está presente. João capítulo 17. É na nossa unidade as pessoas podem ver Jesus. Deixa eu compartilhar algo para vocês.
Talvez você veio para cá esta noite e você tem vivido uma vida achando que não vale a pena você se comprometer com nada, ou certificar-se, ou colocar sua fé em nada. Eu quero dizer para você que esse Jesus, o qual nós estamos ministrando aqui agora, esse Jesus, ele tem um compromisso conosco. Ele tem um compromisso com a sua vida. O mês passado, aliás, em junho, lá na nossa igreja nós tínhamos um baterista. Talvez algumas pessoas devem ter visto pelo Face. O nosso baterista era o Renan. Ele fez 20 anos agora, o Renan. Menino muito crente, ele era do F5. Menino crente, servo de Deus, conhecia a Bíblia. Eles sentavam para ficar discutindo predestinação e livre-arbítrio, presciência de Deus, lá no Metanoia, que é a classe dele. Menino servo de Deus, menino de oração. Eu estava para viajar para Londrina, onde eu faço pós-graduação, e no sábado eu recebi um zap do pai dele dizendo que ele ficou internado. Eu fui até o hospital Mário Covas, cheguei lá e encontrei ele lá, e falei: ei, Renan, o que aconteceu? Ele falou: pastor, eu não estava sentindo bem, o médico falou que era para mim ficar internado e fazer os exames. Eu falei: Renan, vamos orar e colocar nas mãos de Deus. Eu orei com o Renan, e fui embora no sábado. No domingo nós apresentamos para toda a igreja, oramos pelo Renan, a igreja toda orou. Na segunda-feira de madrugada eu fui para Londrina. Na terça-feira eu fiquei sabendo que o Renan estava na UTI. E eu queria saber por quê, e minha família não quis deixar bem claro para mim não voltar do estudo para cá. E o que acontece? O exame dele deu que ele tinha leucemia tipo 3 aguda. E ele estava com 7.000 plaquetas. O sangue dele não coagulava mais. Só no exame que fez, para fazer o exame, ele teve uma hemorragia. E a partir daí ele ficou na UTI. Na sexta-feira eu vim direto de Londrina, fui direto para o hospital. Cheguei lá no hospital, ele não falava. E eu tinha no meu celular uma canção. Eu deixei essa canção pronta, preparada. E aí conversei com o médico, que eu sou capelão, e o médico disse assim: pastor, o Renan está com morte cefálica. Mas antes de nós falarmos qualquer coisa, ele vai passar por 3 tipos de exames. Tem aqui enfermeiro aqui que conhece sobre isso? Vai passar por 3 tipos de exame. E eu falei: então eu quero acompanhar os exames. Ele: posso? Ele falou: pode. Aí fez o primeiro exame e deu morte. E nós estamos orando: Senhor, se tiver uma pontinha de expectativa, nós vamos colocar nossa fé. E começamos a orar. E o segundo exame do sábado à tarde também deu. Aí no sábado à noite, eu fiquei na frente dele, no pé da cama, enquanto estava fazendo o exame, eu falava: Deus, Senhor, se tu tens um só propósito na vida do Renanzinho, Senhor, estou aqui, Pai. Senhor, 30 minutos depois, ele desligou o aparelho, disse: ele morreu. Tinha 20 anos. Menino querido, querido demais. 20 aninhos de idade. E aí eu chamei o pai dele e a mãe, falei assim: o Renan foi para Jesus. E o pai dele falou assim: pastor, a única coisa que me consola. Eles iam vir comigo hoje, eles não conseguiram, eles não estão indo à igreja, porque não pode ver um baterista. Faz um mês, ele disse: a única coisa que me consola é porque o Renan era crente de verdade. Falou: a única coisa que me consola é que eu tenho certeza que ele foi morar do céu. Porque o Renan, ele pregava muito, ele falava muito sobre essa questão de livre-arbítrio, de presciência. E então, queridos, ele falava muito a respeito de 2 lugares somente na eternidade. Só existe 2 lugares. E uma eternidade para nós vivermos.
o céu e o inferno. E nós só podemos entrar no céu se nós entregarmos a nossa vida para Jesus como Senhor e Salvador. De outra forma, não podemos. E aqui está a nossa tarefa, a tarefa da igreja. Eu vou entregar a palavra para o pastor. Antes, eu quero que você ponha a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e ore por ela. Ore pela pessoa que está do seu lado. Diga: Deus, aqui está teu filho, se o Senhor tem algum propósito nesta noite, abençoa. Senhor, edifica teu filho, tua filha, fortalece. Senhor, derrama sobre nós uma unção e permita, Senhor, que teu Espírito Santo convença, Senhor, nesta noite do pecado, do juízo e da justiça para a glória e honra do teu nome. Ainda em oração com os seus olhos fechados, eu quero orar por você que veio aqui esta noite e que porventura ouviu esta palavra, sentiu-se tocado, e você ainda não tem certeza e convicção da sua salvação, e se você morrer, você não sabe para onde você vai. Eu quero orar por você, porque Jesus Cristo nos garante a vida eterna. Há alguém aqui nesta noite que ouviu a palavra e de alguma forma ouviu os cânticos, e você quer tomar uma decisão na sua vida. Quem sabe você estava afastado, quem sabe você estava distante e você quer reconciliar. Há alguém aqui esta noite que quer fazer isso? Você aí do seu lugar, eu vou orar por você. É só dar um sinal com a mão dizendo: eu quero Jesus na minha vida. E eu vou orar com você. Há alguém que quer fazer isso? Há alguém que gostaria nesta noite de convidar Jesus para viver contigo eternamente? Amém? Há alguém que quer fazer isso? Eu vou orar com você. Mas de qualquer forma, eu quero que você ore pela pessoa aí do seu lado e converse com ela. Fala: se você quer morar no céu, só há uma forma: entregando a sua vida para Jesus. Querido Deus, eu quero colocar a vida dos teus filhos nas tuas mãos, pedir a tua graça sobre essa igreja, sobre este povo, Senhor, pedir que o Senhor acrescente, que a unidade, que a coragem, e que, Senhor Deus, haja no coração dos teus filhos convicção, Senhor, de uma vida contigo, e que a sofrência, o sofrimento não seja de forma alguma nenhuma arma do inimigo para nos separar de ti. Abençoe, Senhor Deus, o pastor Fantini, pastora Malu e toda esta família, para a glória e honra do teu nome. Amém. Eu não sei se vocês costumam fazer isso, mas se vocês costumam aplaudir o Senhor, dê a melhor salva de palmas para Jesus, a melhor.